Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Oscar Frank, consultor econômico da RJ Investimentos, e esses são os destaques econômicos da semana. Em primeiro lugar, nós tivemos a ata do Copom, que procurou trazer alguns dos motivos que procuraram justificar a divisão, o dissenso que aconteceu dentro da última reunião do comitê. Lembrando que 5 membros optaram por um corte mais brando de 0,25 ponto percentual da taxa Selic, enquanto os outros 4 optaram por uma redução mais agressiva de 0,50 ponto percentual da taxa Selic. Esse grupo minoritário defendeu esse procedimento, essa ação, para poupar o comitê, segundo a sua visão, de uma perda de credibilidade, uma vez que já havia sido sinalizado no penúltimo encontro realizado em março um corte dessa magnitude. Além disso, na visão desse grupo minoritário, as expectativas de inflação são mais influenciadas por conta da taxa terminal, ou seja, daquela taxa que eventualmente vai encerrar esse ciclo de cortes da taxa Selic. Além disso, mesmo com um corte de 0,50 ponto percentual, segundo esse grupo, a política monetária permaneceria bastante contracionista, ou seja, estaria atuando para limitar a atividade econômica e, por conseguinte, a inflação. Na minha visão, no meu entendimento, esses argumentos são questionáveis, são duvidosos, até porque se houve o reconhecimento unânime de que o cenário como um todo apresentou uma piora tanto do ponto de vista externo quanto do ponto de vista doméstico, faz sentido imaginar que nós tivemos um aumento da taxa neutra de juros, ou seja, aquela taxa de juros que equilibra a oferta e demanda e que não causa pressões inflacionárias nem desinflacionárias, ou seja, vai exigir por parte do Banco Central um esforço maior no sentido de manter as taxas de juros elevadas por mais tempo para garantir a convergência da inflação para a meta de 3%. Considerando todos esses fatores, todos esses elementos, eu trabalho com um cenário base de que, de fato, nós já chegamos ao fim desse ciclo de queda da taxa Selic nos atuais 10,50% ao ano, com uma probabilidade de cerca de 65% a 70%. No cenário alternativo, apenas mais uma queda de 0,25 ponto percentual é o que basicamente eu venho trabalhando. Além disso, o outro destaque dentro do ponto de vista do cenário econômico, envolveu os Estados Unidos, com a divulgação de alguns indicadores de atividade econômica que mostraram algum arrefecimento por parte dos Estados Unidos e principalmente com relação ao CPI, ao índice de preços ao consumidor relativo ao mês de abril, que interrompeu um pouco daquela trajetória não tão benigna que nós observamos, sobretudo ao longo do primeiro trimestre de 2024. Então, foi um dado mais positivo, ainda pressionado, sobretudo por conta do componente dos serviços, mas que trouxe aí alguma melhora do ponto de vista tanto do índice cheio quanto também do núcleo de inflação, ou seja, retirando aqueles componentes mais voláteis como alimentos e energia. E no meu entendimento, isso aumenta a probabilidade de que ainda em 2024 nós tenhamos esse início de corte de juros lá nos Estados Unidos. Vejo vocês na próxima, um abraço e até mais.